STF forma maioria para condenar Bolsonaro. Bolsonaro e todos os outros, né? Ministra Carmen Lúcia, como já era esperado, vota pela condenação. Vamos falar sobre isso nesse vídeo, um resumo aqui do dia de hoje. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, mande para todo mundo, para a gente falar com as pessoas de política, mas sempre tendo como base, como filtro, a nossa fé e os nossos princípios. Hoje, 2 votos, e 2 votos rapidinhos, né? Ministra Carmen Lúcia não levou 2 horas. Salvo engano, aqui não chegou a bater as 2 horas, faltou um pouco ali para esse tempo. E, olha, com todo respeito, ontem foi um voto de mais de 12 horas, extremamente técnico, mostrando onde se encaixava cada situação em artigo de lei, em jurisprudência. Hoje foi uma chacrinha, foi uma brincadeirinha, uma piadinha. Ministra Carmen Lúcia votou com auxiliares. Quem esperava que ela votasse, na verdade, no voto dela, votou mais o Alexandre de Moraes que ela. Ele falou mais que ela. Mas falou também o Dino, falou o Zanin. O único que não abriu a boca foi o Fux. Por sinal, fizeram de conta que o Fux não existia hoje. Não vi citar o nome dele nenhuma vez. Até o Gilmar Mendes, que está lá, que está na frente de todo mundo, talvez até para dar uma força para os coleguinhas, né? Inclusive, ele foi citado por todo mundo, o Fux não. Mas enfim, no voto a Carmen Lúcia teve piadinha, ela falou que foi numa farmácia, encontrou uma senhora, que falou que o Alexandre de Moraes tinha que fazer harmonização facial, uma coisa esdrúxula, dentro de um julgamento sério, que vai cuidar, ali vai de liberdade ou prisão de muita gente, né, de muitas pessoas, independente de quem é, faltou seriedade. Vários videozinhos, o Alexandre de Moraes, para mim, cometeu um ato falho. Lógico, a militância que apoia ele, que hoje é de esquerda e que doentiamente acha que o Moraes é de esquerda, eu repito para você, o Moraes, ele era político, ele é político até hoje, né? Mas hoje eles já dizem que não, mas ele era político do Centrão, ele é Centrão, ele é filhote do Temer. O Moraes, ele faz parte de um jogo para convencer a direita a não ter candidato, para que o centro coloque alguém como se de direita fosse, né? Para tirar o Lula. Até porque o Lula não fica, nem o Lula, nem ninguém de esquerda. O sistema não quer o Lula. O sistema não quer a esquerda. Só o sistema não quer também alguém que venha e não deixe roubar, como aconteceu no tempo do Bolsonaro. Então, o Alexandre de Moraes jamais foi de esquerda. Isso eu tenho batido aqui já há algum tempo no canal. Ele é de Centrão. E ele é muito ligado ao Centrão. Começando pelo pai do Centrão, que é o seu Michel Temer. Mas, enfim, voltando ao voto. Ele cometeu, na minha visão, um ato falho, quando ele coloca o Bolsonaro lá em 2022, no dia 7 de setembro, na Avenida Paulista, com mais de 1 milhão de pessoas, ele falando que o Alexandre de Moraes teria que pedir para sair ou se adequar. Não vi nada de errado, não vi ameaça nenhuma, ele disse que se sentiu ameaçado. O que ele fez foi mostrar para o mundo, primeiro, que a fala do Bolsonaro não tinha absolutamente nada de errado. Quem só olhando a fala do Bolsonaro vai dizer, não, mas o Bolsonaro estava certo. É exatamente o que aconteceu, essa censura, esse único homem que manda no Brasil, tá certo o Bolsonaro. Agora, o problema é a visão internacional do ponto de vista do direito, porque ninguém fora do Brasil consegue entender como o juiz pode julgar alguém que, segundo ele, ou ameaçou a sua vida. Já pensou você ser julgado na tua cidade? Você senta na frente do juiz, nossa, o juiz é aquele que eu ameacei, quer dizer, eu discuti com alguém, ameacei e vou lá ser julgado pelo homem, pelo dito cujo que eu ameacei. É o que está acontecendo no Brasil. O mundo não entende isso, mas aqui no Brasil virou comum. O Alexandre de Moraes, o que ele fez hoje foi mostrar para o mundo, ele falando, ele mostrando o vídeo, ele contando para o mundo, olha, eu fui ameaçado por ele e hoje eu estou julgando ele, mas não é pessoal. Gente, pelo amor de Deus, não precisa ter nem 2 neurônios para entender isso. Isso não cabe no processo jurídico, isso é um absurdo, uma aberração. Mas, para resumir o voto da Carmen Lúcia, fraquinho, sem artigo de lei. Eu repito para você o que disse num short há pouco. Quando eu pego uma sentença, e todos os juízes com quem eu trabalho são infinitamente melhores que esses do STF, eles colocam na sentença assim, conforme previsto na lei tal, no artigo tal, no inciso tal, na linha tal, o crime assim e tal, se amolda e ele condena. Aqui não, eles falam, disseram que não foi, mas foi, porque tinha uma conversinha, tinha uma anotaçãozinha. Cadê o artigo de lei? Cadê a lei? Julgamento, condenação se dá com base na lei. Carmen Lúcia não fez isso. O voto dela, na minha visão e com todo respeito, foi risível, para não falar uma palavra mais baixa que o voto da Carmen Lúcia. E não estou falando porque ela votou para condenar ou para absolver.
Na verdade, o que eu defendo aqui é o direito, e não o Bolsonaro. E o Alexandre de Moraes, que falou mais que ela, ele, para mim, ele confessou para o mundo o ditador que ele é. Além disso, o Dino falou um monte também, o Zanin falou um monte, e aí vem o Zanin na sequência, também votando igualzinho o papai mandou. Agora o Zanin falou uma coisa que, gente do céu, para quem é advogado é horrível. O Zanin falou que o Alexandre de Moraes ajudou as defesas, quando disponibilizou ali através de um link os documentos do processo. Entendo o seguinte, as defesas, todas elas, são 8 defesas, se não me falha a memória, elas reclamaram de cerceamento de defesa, ou seja, elas não tiveram acesso a todo o conteúdo ali probatório. E tinha muita baboseira ali, muito videozinho, muita coisa sem nexo, mas o advogado precisa olhar tudo para defender o seu cliente. O que aconteceu? 20 dias antes, o Alexandre de Moraes disponibilizou um link onde eles conseguiam acessar 70 terabytes. 70 terabytes. Se transformar isso em papel, se fosse impresso, seria na casa de bilhões de páginas escritas para você ler em 20 dias. Veio o Zanin no seu voto e falou que o Alexandre de Moraes, na verdade, ajudou, porque ele, quando advogado, teve processo com 100 terabytes e que ele teve que ir ler lá na salinha lá do STF. Pelo amor de Deus. Se o Zanin conseguiu ler, veja bem, se 70 entra na casa dos bilhões, então nós podemos dizer que 100 entra na casa talvez de dezenas de bilhões. E o Zanin, em 20 dias, ele foi ler lá no STF, sentou no banquinho e leu o processo físico. Foi o que disse o Zanin. Se você quiser acreditar, acredita. Eu nem vou falar aqui o que eu acho. Enfim, revoltou toda a advocacia essa fala do Zanin. Fora isso, ele seguiu o que o papai mandou. E aí o advogado do Lula, o ministro do Lula e o chefe do Lula, na minha visão, que é o Moraes, votaram pela condenação do Bolsonaro. Carmen Lúcia, uma Maria vai com as outras, com o perdão da palavra, mas é o que eu estou vendo aqui, é minha opinião e é um direito constitucional meu, né? E eles botaram 4-1 em cima do Fux, que era a esperança, mas que também não é santo. Não pinta ele de santo, que se você olhar os julgamentos anteriores, ele estava junto com a turminha. Por algum motivo, agora ele caiu fora. Enfim, aconteceu como a gente esperava. Acho que até melhor do que se esperava. Pelo menos o Fux, nesse julgamento aqui, não nos outros, do mesmo 8 de janeiro, mas nesse julgamento aqui, o Fux foi extremamente didático e foi juiz. Os outros 4 não foram juízes. Fizeram uma chacrinha. E aí nós batalhamos, trabalhamos, pagamos impostos no dia a dia para manter esse circo. Essa é a grande verdade. Bolsonaro está condenado. Agora, com a divergência do Fux, abre espaço para recurso. Vamos ver o que acontece na sequência. E também abre espaço para que o mundo saiba quem é quem aqui no direito brasileiro. Infelizmente, um direito que está sendo cuspido e escarrado. Perdão ali pelas palavras chulas, mas é o que está acontecendo com o nosso direito. Mas eu quero saber a sua opinião. Diz para mim aí o que você acha de tudo isso, se aconteceu conforme você esperava. Grande abraço, beijo no seu coração, Deus abençoe muito você, sua casa, sua família e até o próximo vídeo.